Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Paz e unção a todos, eu me chamo Lívia Marta e sou a cofundadora da Comunidade Católica Apacentai. Moro em Juiz de Fora, Minas Gerais e faço parte da paróquia Nossa Senhora do Líbano, no bairro Grajaú. Estamos aqui hoje no dia 3 de abril, quinta-feira da quarta semana da Quaresma. Hoje, quinta-feira de adoração. Vamos lá no sacrário visitar Jesus, nem que seja só um pouquinho. Se você puder passar um minuto que seja, fazer a sua ave, né, sua genuflexão, né? Adorar o Senhor, como aquela história, né, do Zé. Aí o Zé todo dia ele passava lá na igreja, olhava para o sacrário e falava: "Oi Jesus, aqui é o Zé", e ia embora. Todo dia, quando ele ia trabalhar, ele passava lá e falava: "Oi Jesus, aqui é o Zé", e pronto, só isso que ele fazia. Aí passou um tempo, né, o Zé ficou doente, foi para o hospital e não pôde ir lá no sacrário visitar Jesus. Aí Jesus foi lá no hospital visitar ele. Ele estava lá deitado na cama dele, Jesus chegou, entrou e falou: "Oi Zé, aqui é Jesus". Viu? Quem não adorar não vai aguentar, Jesus está lá nos esperando. Então, vá lá, nem que seja para você falar assim: "Oi Jesus, aqui sou eu, aqui é a Marta, aqui é a Maria, aqui é a Madalena, aqui é o Antônio", né? O coração da gente é que sabe, Deus vê tudo, Deus vê o coração, Deus sabe de tudo. Não deixa de adorar Jesus, não. Amém? Nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Espírito Santo de Deus. O que vamos fazer juntos hoje? Vamos refletir o Evangelho? Está no livro de João, capítulo 5, versículos de 31 a 47. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: "Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo da verdade. Porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouviste sua voz, nem viste a sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós os receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus aqui, popularmente falando, está rasgando o verbo. Esse evangelho é a continuação daquele de ontem, que é a continuação daquele de anteontem, quando Jesus curou aquele homem que estava há 38 anos deitado na beira da piscina de Betseba. E eles falaram para ele não fazer milagre em dia de sábado. Ora, gente, então você vai deixar a pessoa morrer, mas não pode pegar nela só porque é sábado? Nós temos o mal maior e o mal menor. Temos que pensar sempre nisso.
Era sábado. Jesus então estava vivendo, colocando em prática um mal menor. É sábado, é dia de preceito, mas eu não posso deixar uma pessoa sofrer nesse dia. Eu vou esperar o dia seguinte para ir salvar aquela pessoa. Isso é um mal menor, tá? Um mal maior, né? Porque a pessoa está transformando aquilo que não deveria ser feito, fazendo para o bem de outra pessoa. Mas aí Jesus continuou falando dele, e eles que ficavam furiosos porque Jesus estava falando de Deus com muita intimidade, muita intimidade. E aí Jesus continua falando a verdade com eles. Eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus, eu sou a segunda pessoa da terceira Trindade, eu sou. Quando Deus chamou Moisés da sarça ardente para libertar o povo do Egito, Moisés falou: mas quem eu vou dizer que me enviou? E Deus falou com Moisés: você vai dizer que o eu sou te mandou lá. Deus é o eu sou, Jesus é o eu sou. Então Jesus estava falando claramente para eles: sou eu, sou eu. Precisava falar mais? Não precisava. Só que eles não aceitaram Jesus. Jesus está dizendo: se acreditasses em Moisés, também acreditarias em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Gente, todo o Antigo Testamento, tá aqui a minha Bíblia, tá aqui. Todo o Antigo Testamento, olha a quantidade de livro que tem no Antigo Testamento, até chegar no Novo Testamento, que é o livro de Mateus. Olha quantos livros tem aqui. Aqui começa o Novo Testamento. Olha, o Novo e o Antigo. Olha quantas passagens, quantas pessoas, quantos profetas escreveram esse livro para falar de Jesus. De Jesus. Isaías foi um que falou: eis que a virgem conceberá e darás à luz a um filho que será chamado Emanuel, Deus conosco. Moisés foi um. Todos prepararam o caminho para... João Batista foi o último profeta, né? E ele vai falar de Jesus: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Quando ele aponta para Jesus, lá na margem, o pessoal pergunta: mas você é o Messias? Ele fala: aquele é o Messias. Eu não sou digno nem de desamarrar as suas sandálias. Então, João Batista deu testemunho de Jesus, todos os profetas deram, mas os judeus, aqueles para quem Deus mandou Jesus. Deus mandou Jesus para salvar o povo que era a menina dos olhos de Deus. Olha, eles saíram lá da terra prometida, caminharam 40 anos no deserto, porque era um povo de cabeça dura, chegaram na terra prometida, onde corria leite e mel, plantaram, comeram do fruto da terra, o maná parou de cair do céu, e Deus ali deu as ordens e falou como que eles deveriam agir. As leis eles conheciam, mas não colocavam em prática. Amarraram fardos pesados nas costas dos outros, mas eles mesmos não moviam nenhum dedo para cumprir o preceito, as leis que Moisés passou para eles. E aqui Jesus está escancarando: sou eu. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegraste por um tempo com sua luz. Porque João estava lá no deserto. As pessoas iam até João. Jesus ia até o povo e estava catequizando o povo, evangelizando o povo. E isso causou inveja daqueles homens. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. Gente, Jesus está rasgando o verbo literalmente. Gente, sou eu. Eu sou, eu sou, eu sou. Mas eles não quiseram ouvir. Então, aqui Jesus já está, eles estão preparando a armadilha para pegar Jesus. E sabe quando a mente é vazia de Deus? Sabe quando a pessoa não tem nada no coração? Mente vazia, oficina do demônio, né? O demônio achou o espaço perfeito para matar Jesus, achando que matando Jesus estava derrotando Jesus, mas foi ao contrário.
A vitória de Jesus começou com sua morte na cruz. E naquela hora que Jesus morreu na cruz, o demônio foi derrotado. Derrotado. Como a gente diz, ele deu um tiro no pé. Porque ele achou que matando Jesus, ele ia estar livre. Ele venceu. Não. Ele não venceu. E outra coisa, o demônio queria que Jesus desobedecesse a ordem de Deus. Se és tu mesmo, o Messias, desce dessa cruz e acreditaremos em vós. Isso não foi uma pessoa que falou, foi o demônio que falou pela boca daquela pessoa. Porque ele queria que Jesus se dobrasse para ele. E Jesus foi fiel a Deus até a morte e morte de cruz. Então, Jesus venceu. Venceu a morte, venceu o demônio, o tempo dele está contado. É por isso que ele está aqui rodeando a gente, querendo pegar a gente, porque ele não pode tocar em Jesus, mas ele pode tocar em mim e você, se você der brecha para ele, como aqueles homens deram brecha para o demônio entrar no coração deles. E aí eles não faziam mais nada a não ser perseguir Jesus, a não ser tramar. Como que eles iam matar Jesus, né? Enfim, Judas foi um que também tinha o coração vazio, apesar de estar junto de Jesus. Olha, gente, não adianta ir na igreja, né, bater no peito, Senhor, Senhor, porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Né? E Judas estava com Jesus, mas tinha um coração aberto para o demônio e deixou o demônio usar por ele. Foi por isso que Jesus foi entregue para os judeus. Amém? Sacerdotes. Quinta-feira, dia de adoração, não deixe de rezar. Vamos rezar pelo nosso Brasil, vamos rezar pela humanidade, pelas pessoas que estão sofrendo com o terremoto, pelo Papa Francisco. Vamos rezar. E a Semana Maior está chegando. Mais 2 semanas. Semana que vem é a Semana das Dores. E a outra já é Semana Santa. Amém? Se preparem. Nós estivemos aqui reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.